Eu começo a entrar agora um pouco sobre o perfil agora dos pesquisadores do CNPq. O CNPq tem hoje 14 mil bolsistas de produtividade em pesquisa. Nesse número ainda, em final de 2009, começo de 2010, nós tínhamos 13.156, nesse recorte que fiz esse slide, distribuído pelas áreas como se segue. Então, em humanas e sociais, 2.836 bolsas, representa 22% do total, exatas da terra, 21%, agrárias e biotecnologia, 16%, meio ambiente, 6%, biológicas e da saúde, 20%, e engenharias, 15%. Essa é a distribuição das bolsas de produtividade. Próximo, mais um. Entre os 13.156 bolsistas de produtividade, uma fração expressiva, 7.785, 60% quase, são bolsistas de nível 2. A razão dessa distorção, em grande parte, é porque o grande crescimento de 4 mil bolsas no sistema aconteceu nos últimos 3 anos, últimos 3 julgamentos de bolsas PQ, foram aportados 2.000 e mais 2.000, esse ano serão aportadas mais 1.000 bolsas ao sistema, e o ingresso em geral acontece no nível 2. Então, e a progressão só acontece eventualmente depois de uma avaliação de um ciclo completo. Nós temos também as bolsas de produtividade para desenvolvimento regional e as bolsas sênior, que compõem uma fração ainda pequena desse programa. Próximo. Aqui a distribuição dentro das 2.836 bolsas da área de ciências humanas e sociais, pelas diferentes áreas aqui representadas. Educação é a que tem mais, 328, psicologia, história, letras, linguística, sociologia tem 177 bolsas, vamos lá procurar algumas outras, antropologia tem 124, ciência política, eu passei por ela aqui, 105, né? Então temos aqui agora um perfil das diferentes áreas. Economia doméstica tem 2 aqui na ponta. Próximo, mais um. Isso é interessante, eu fiz essa busca no banco de dados. Se eu olho por gênero, entre os 13.156 bolsistas, há uma predominância masculina de quase 65%. Mas se eu, próximo, mudo o meu universo para as bolsas na área de ciências humanas e sociais, eu já tenho das 2.000, fazer um corte, nas 2.836 pesquisadores de ciências humanas e sociais, ele é totalmente equilibrado. Próximo. Nós temos aqui uma outra categoria de bolsa que foi criada no CNPq há coisa de 3 anos atrás, são as bolsas de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora. São bolsas voltadas justamente para os atores dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que estão voltados para a inovação tecnológica e tem uma produção muito ativa, mas que é muito característica da sua área, que ficava difícil de comparar muitas vezes no âmbito dos comitês de assessoramento, na hora de comparar a produção científica estrito sensu mais clássica e produção de inovação, tipicamente em áreas da engenharia e outras áreas da administração, etc., e que passam a ter, então, critérios muito específicos, de tal forma a não discriminar as pessoas que estão envolvidas fortemente em inovação tecnológica e extensão inovadora. Então, essas são, hoje é um número ainda pequeno de bolsas, são 388 bolsas, mas distribuídas por estas áreas. Engenharias agora passa a ter uma predominância grande, por razões claras, mas temos também aí 31 bolsistas na área de ciências humanas e sociais. O próximo, mais um, esse daí. Essas são os 31 bolsistas DT em administração, a parte expressiva, arquitetura, urbanismo, artes, comunicação, divulgação científica, economia, educação, geografia humana e psicologia. Próximo. Isso. Muito bem. Esse é o calendário de divulgação, divulgado no primeiro semestre na página do CNPq para as bolsas da próxima rodada de bolsistas. Nós tivemos um total de 9.376 propostas, começaram a ser julgadas essa semana. Ontem se reuniram os comitês de ciências da vida, biológicas, agrárias e da saúde.
E dessas 9.376 propostas no total, 2.518 vieram da área de ciências humanas e sociais, representando aí 25,8% da demanda. Se a gente lembra daquelas 2.836 bolsas em 13.100 e poucas do total, isso dá uns 22% mais ou menos. Quer dizer, hoje, 22% das bolsas de produtividade são na área de ciências humanas e sociais, 25%, quase 26% foi a demanda nesta rodada. Eu não tenho ainda os números, porque evidentemente o julgamento começa agora e termina só no final de novembro. Próximo. Esse edital também foi recentemente julgado, o edital universal. Foi um edital que teve 120 milhões de recursos em 3 faixas, A, B e C. Eu acho que eu pulei um, mas depois eu vou ver, se for preciso eu volto. Esse aqui é o edital universal global do CNPq, para o qual também concorrem as áreas de humanas e sociais, apesar da gente ter um edital específico universal para ciências humanas e sociais, que acho que eu pulei no slide na hora que eu passando. Depois a gente volta. Vamos olhar esse daqui já. Nesse edital universal, que foi submissão até 5 de agosto, nós tivemos 13.500 propostas, 1.878 da área de humanas e sociais, com um percentual de demanda de 14% só nesse edital. A razão disso acho que é muito clara, porque 2 meses antes nós tínhamos lançado um edital específico, universal, para ciências humanas e sociais. Então, boa parte da demanda tinha sido atendida lá, inclusive era um critério não exclusivo, mas que dava uma nota um pouco mais baixa. Se o indivíduo já tivesse ganho no edital universal de humanas e sociais, ele tinha uma nota num dos quesitos mais baixa em relação àqueles que não tinham ganho, para não duplicar o financiamento para o mesmo projeto. Próximo. Mais um. Acho que está certo. Então, eu estava na ordem certa. Esse foi o edital de ciências humanas e sociais aplicadas, que foi lançado no começo do ano. Foi um edital que em anos anteriores, 2003 a 2007, tinha 3 milhões de valor global, de 2008 e 2009 teve 4 milhões, quando a gente chegou lá no começo do ano, fizemos uma reunião forte junto à CAPES, e devido a essa parceria conseguimos lançar o edital no valor de 8 milhões, dobramos o valor do edital universal. Veja que tivemos 732 propostas que foram recomendadas no mérito. Destas recomendadas, 604 puderam ser atendidas dentro desse valor global dos 8 milhões, representando aí 82% de atendimento da demanda qualificada, como a gente chama, né? Próximo. É aquela demanda em que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Assessoramento Numérico, com um ranqueamento devido a diferentes fatores, aí você aloca os 8 milhões e tenta atender aqueles que estão melhor classificados. Nós temos um edital que está aberto ainda, que tem uma temática relacionada, que é o edital de Relações de Gênero, Mulheres e Feminismo, lançado em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós temos um número de submissões até a data de 304 propostas, 2 faixas de solicitação, categoria 1 e 2, para projetos até 50 mil e até 25 mil. Esse edital ainda não foi julgado, será julgado em breve. Próximo. Bom, e temos também, talvez as grandes ações do CNPq que foram realizadas nos últimos anos foram ações em parceria. Quer dizer, se a gente olha hoje para o CNPq ou para o cenário do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, você tem um leque, um menu de opções de financiamento. Algumas delas realizadas no âmbito federal, algumas mais voltadas para a ciência básica e ciências aplicadas no CNPq, alguns voltados mais para a inovação tecnológica e institucional pela FINEP, mas uma das ações talvez de maior relevância que o Ministério tem feito nos últimos anos estão sendo os projetos em parceria com os estados, porque isso tem alavancado recursos adicionais do sistema e principalmente tem consolidado as fundações de fomento, de amparo à pesquisa em outros estados. Até 10 anos atrás, talvez a gente contabilizasse numa mão as FAPs ativas que recebiam recursos regulares dos seus respectivos estados. Hoje a gente tem 24 FAPs que estão ativas, ou seja, que têm recursos e que têm editais lançados, em grande parte por causa dessas parcerias. Quer dizer, hoje em dia o CNPq, em vez de lançar 140 milhões de reais de um edital Pronex, ele vai ao Estado e coloca 10 milhões, se o Estado também colocar outros 10 milhões, e o edital é feito no Estado com 20 milhões, ao invés de ser nos 10 milhões só do governo federal.
variam as proporções de estado para estado, mas são os programas dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, o programa de núcleos de excelência, o programa Primeiros Projetos para pesquisadores jovens que estão ingressando no sistema, o PRONIP, que está terminando a sua reclassificação, é o antigo programa Casadinho, que promove a integração de programas de pós-graduação consolidados e outros emergentes, e que vai se fundir com o programa correspondente da CAPES, que é o PROCAD. Então vai ser um grande programa nacional de integração da pós-graduação, PPSUS, que é o Programa de Pesquisas para o Sistema Único de Saúde, e vários outros editais em parceria. Esse ano a gente lançou uma modalidade nova, que é o PRONEM, Programa de Núcleos Emergentes. Muitos dos estados hoje, parceiros, estão recebendo um influxo enorme de jovens pesquisadores. Daqui a pouco eu vou mostrar que nos últimos 8 anos nós tivemos 14 mil novos pesquisadores contratados em universidades federais, estaduais, institutos de ciência e tecnologia pelo país afora. Esse novo contingente está se organizando, em geral, gente muito bem formada, mas que ainda não tem a titulação necessária, por exemplo, para concorrer a programas PRONEX. E aí se criou o programa PRONEM para fomentar o agrupamento desses jovens pesquisadores em programas de pesquisa integrados. O próximo é só para citar aqui o programa dos INCTs, que foi talvez o programa mais audacioso do CNPq nos últimos anos, que promoveu a criação de projetos financiados com valores expressivos, até 7,5 milhões em 3 anos. Foi uma parceria de vários órgãos, CNPq, FINEP, pelo nosso ministério, mas vários outros ministérios e FAPs envolvidas, empresas também. Próximo, 122 INCTs criados, espalhados pelo país. O próximo, essas são as áreas de atuação dos diferentes INCT. Quero destacar que temos 10 em ciências sociais. O próximo, acho que deve listar quais são esses INCTs: de estudos da metrópole, de educação, desenvolvimento econômico, inclusão social, segurança pública, políticas públicas, Brasil plural, comportamento, cognição, ensino, inclusão no ensino superior, estudos sobre os Estados Unidos da América, Observatório das Metrópoles, INCT sobre violência, democracia e segurança cidadã. Próximo. Isso acho que tem sido reflexo de uma iniciativa que eu acho importantíssima para o país, que é passar a ter uma política clara de ciência e tecnologia formulada através de um plano que envolva não apenas vontades, mas principalmente prioridades estratégicas e ações afinadas e concertadas, não só com a sua própria política, mas com outras políticas do próprio governo. Esse plano está em fase de conclusão nessa etapa, e justamente a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em maio desse ano, teve como objeto discutir o que deverão ser as bases para os planos para os próximos anos. Está no final de elaboração. Próximo. É só para dizer que esse plano de ação de ciência, tecnologia e inovação, ele foi feito de uma forma integrada com os outros planos que, a nível de governo, começaram a acontecer também nesse mesmo período. Plano de desenvolvimento da educação, plano de desenvolvimento da saúde, um certo alinhamento entre o plano de ação de ciência e tecnologia e a política industrial, tecnológica de comércio interior, hoje chamada de PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo, e as próprias ações previstas no PAC. Próximo. Esses são os atores do governo federal, distribuídos em diferentes ministérios, no MCT, que é onde estamos. O próximo, temos aí a FINEP, aqui presente, o CNPq, o CGE, a CNEM, a agência, e mais 22 institutos de pesquisa. O próximo. Essas são as 4 prioridades estratégicas do plano de ciência e tecnologia, plano de ação para ciência e tecnologia, que é a expansão e consolidação do sistema nacional, a promoção da inovação tecnológica nas empresas, tenho certeza que talvez o Luiz vá abordar um pouco mais isso, PDI em áreas estratégicas e ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, uma área que tem sido instrumental, inclusive, para a gente conseguir lançar vários editais, entre outros, para feiras de ciências, para museus de ciências, apoiar eventos como as Semanas de Ciência e Tecnologia, que aconteceu a semana passada, Olimpíadas. Tudo isso é feito no âmbito dessa iniciativa ou dessa prioridade estratégica. Todas essas prioridades estão expressas em 21 linhas de ação e 87 programas ou iniciativas associados. Próximo. A expansão e consolidação do sistema nacional passa por formação de recursos humanos, por infraestrutura e por consolidação institucional. Próximo. Isso tem se refletido num número expressivo de mestres e doutores formados todos os anos,
Vamos fechar 2010 talvez com algo em torno de 12.700 condutores formados. Talvez com o desafio de colocação não exclusivamente no sistema acadêmico, como levantado pelo Renato, mas temos hoje um desafio grande de incorporação destes mestres e doutores, não apenas em empresas, mas também em todo o sistema de políticas públicas, na administração em geral, de tal forma a incorporar conhecimento e inovação a todas as ações centrais da sociedade. Próximo. Do ponto de vista de produção científica, uma maneira de medir esse desenvolvimento é essa, não a única, mas a gente observa uma taxa de crescimento expressiva na produção científica brasileira. Próximo. Mostra uma comparação de como tem crescido a produção científica brasileira em comparação com a produção científica mundial. Nós, certamente, e acho que vou depois mais adiante citar isso, eu já estou acabando meu tempo, né? Mais 5 minutos. Temos como um grande desafio hoje, quer dizer, aprendemos a fazer ciência nesta métrica e temos hoje outros desafios que são de aprofundamento de qualidade, de impacto e relevância da ciência. Próximo. Só para citar que houve um crescimento expressivo do sistema de ciência e tecnologia no país inteiro, com hoje localizado em 230 comunidades apenas das universidades federais, com inserção de 14 mil novos pesquisadores, não só no sistema federal, mas envolveu também o crescimento de universidades estaduais, institutos de pesquisa. Próximo. Esses 14 mil novos pesquisadores refletem uma certa realidade. Em algumas áreas, a minha é uma delas, hoje não é fácil você conseguir um bom pós-doc, porque a maioria deles fez concurso nos últimos anos, está empregada, então a gente está com uma certa dificuldade de conseguir. Em algumas áreas está difícil conseguir alunos de mestrado e doutorado, porque o mercado está absorvendo muito essas pessoas. Isso foi o investimento nos últimos 4 anos, 42 bilhões de reais. Próximo. Isso implica que está havendo um crescimento do investimento global do PIB em ciência e tecnologia, tanto no setor privado quanto no público. Próximo. Ainda mais dominante do setor público do que privado, isso é um problema. Isso foi a grande transformação no que diz respeito ao fomento da ciência e tecnologia, foi a criação dos fundos setoriais, que se deu no final da década passada, forte contingenciamento no início da década, mas depois sistematicamente liberado. Esse ano a gente deve estar com 3 bilhões, acima de 3 bilhões de investimentos dos fundos setoriais, que são gerenciados pela FINEP. Inclusive houve uma melhora muito grande no sistema de gestão desses fundos. Próximo. Só para mostrar a composição do que tem sido o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em verde aqui são os fundos setoriais. Em amarelinho, Luiz, é o nosso orçamento do CNPq, que as barrinhas continuam meio iguais ano a ano, né? Mas o próximo, o orçamento próprio do CNPq tem ficado constante, mais um. Mas ele tem sido capaz de, além do seu orçamento, executar ações dos fundos setoriais, do FNDCT. Próximo, toquinho, esse ano a gente deve beirar 700 milhões de execução do FNDCT, se der tudo certo. Próximo. As principais ações que a gente fez nesse ano: nós promovemos um aumento nos valores das bolsas de PQ e pós-doutorado IC. Temos uma nova sede do CNPq que vai ser inaugurada dia 15 de dezembro. O CNPq em Brasília tem 3 lugares diferentes. Para quem já foi em comitê de assessoramento sabe que é um sofrimento. As salas são pequenas, quentes, mal posicionados, os funcionários não conseguem trabalhar. São 3 prédios, um inclusive a 10 quilômetros de distância dos outros 2. E hoje vamos ter toda a equipe reunida num prédio único ali do lado do aeroporto, inclusive para fácil acesso para quem vem para trabalhar com consultores. Vamos ter um concurso com 130 novos cargos técnicos que ficaram sendo repetidos ao longo dos últimos anos, empenho integral de todos os editais anteriores, quer dizer, estamos terminando o julgamento do edital universal, com todo o universal do ano passado já pago, por exemplo. Temos uma nova proposta orçamentária para 2011 que já está no Congresso, prevendo um crescimento de 100 milhões de reais no nosso orçamento, um novo sistema de avaliação e acompanhamento que está em desenvolvimento, planejamento de ações, flexibilização na complementação financeira de mestrado e doutorado. Próximo. Estou acabando já nesse, mais 2 só. Vários editais, mais um toquinho, quero só destacar aqui, estamos no ano da biodiversidade, 3 editais recentemente lançados, voltados especificamente para esse tema, totalizando quase 120 milhões de reais, mas vejam, editais crescentes hoje em parceria com outros países,
mostrando aqui, eu tenho um edital de tecnologia de informação e comunicação, foi lançado, está aberto, em que o Brasil colocou 5 milhões de euros, a Comunidade Europeia coloca 5 milhões de euros. Quer dizer, é uma parceria mano a mano, integral. Próximo. Os principais desafios, como eu vejo, dar continuidade ao processo de ampliação e aperfeiçoamento nas ações de ciência, tecnologia e inovação, tornando as políticas de Estado e não apenas de governo. Eu preciso mais instituições de pesquisa, melhorar o marco legal, melhorar e agilizar os processos, desburocratizar o sistema como um todo, expandir com qualidade e melhorar a distribuição geográfica da ciência. Isso não é caridade, isso é absolutamente questão central para que a gente possa crescer como um todo. Melhorar a qualidade da ciência e contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento, mais um. Fazer com que ciência e tecnologia se tornem efetivos componentes do desenvolvimento sustentável. Intensificar a divulgação de ações e iniciativas de ciência e tecnologia para o grande público. Nós precisamos da parceria da sociedade para o que fazemos. São os caras que nos financiam. Por mais que a gente ache que somos independentes, o custo disso tudo é alto e é financiado pela sociedade. E melhorar o ensino de ciência nas escolas e atrair mais jovens para as carreiras científicas. E o último slide posiciona um novo cenário, assim como eu vejo, da ciência e tecnologia para os próximos 10, 20 anos. Nós temos hoje uma ciência que não se faz mais como se fazia antigamente, do cientista isolado no seu laboratório, com seus alunos de mestrado e doutorado, num tema em que ele escolhia à vontade. Hoje a ciência tem que estar contextualizada com as demandas da sociedade, é inevitável isso. Nós precisamos de abordagens inter e multidisciplinares. A dicotomia das áreas de conhecimento não funciona mais. Estamos discutindo hoje no café da